E aí galera, de boa, beleza? Vamos para mais uma videoaula, aqui é o professor Bruno, tá? Bom, nossa videoaula de hoje é sobre o Teorema de Pitágoras, certo? O que é o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras é um processo que a gente faz para calcular algum dos lados de um triângulo retângulo. Então vamos primeiro começar a falar o que é um triângulo retângulo. Vamos desenhar um triângulo aqui, né? Esse aqui, no caso, já é um triângulo retângulo. Como que eu sei que o triângulo ele é retângulo ou não é, no caso? Um triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo de 90 graus, certo? Não importa onde ele esteja, se estivesse em cima, embaixo, qualquer lugar. Mas tem que ter um ângulo com 90 graus. O que seria um ângulo 90 graus? Ó, esse ângulo, que nesse caso é representado por um quadradinho e a bolinha no meio, né? Ele é um ângulo 90 graus. Basicamente, resumindo, o ângulo 90 graus é um ângulo que forma um Lzinho, ó, forma um L aqui, pode ser um L virado, não tem problema, mas tem que formar um L, nesse caso, ó, aqui forma um L, fechou, esse aqui não é 90, então isso aqui é um exemplo de um triângulo retângulo, certo? Beleza? De boa, então esse aqui é um ângulo reto, esses dois ângulos são ângulos agudos, que é um ângulo um menor de 90 graus, certo? 90 graus é o triângulo retângulo, o ângulo reto, e ângulo menor de 90 graus é o ângulo agudo. Tá. Vamos continuar. Então, o que é... Isso aqui é um triângulo retângulo, né? Possui três lados, né? Um triângulo, ele possui três lados. A gente tem os lados do triângulo, ele possui... Então, tem nomenclaturas. Quais são as nomenclaturas? Quais são os nomes? Esse lado maior, que ele sempre está ao oposto do ângulo reto, certo? O ângulo reto está aqui, o oposto é na frente. A gente chama de hipotenusa. Certo? Aí a gente tem mais dois lados, certo? Então temos mais esse lado aqui e esse lado aqui. Aqui a gente chama de cateto. Tanto um quanto o outro. Os dois são catetos. Então a gente tem uma hipotenusa, dois catetos. Isso aqui, né, no triângulo retângulo, a gente tem dois catetos e uma hipotenusa. A hipotenusa, se a gente tiver valores disponíveis para a gente usar, sempre o lado maior é a hipotenusa. E o lado menor, os menores, no caso, são os catetos, certo? Então, assim, temos dois catetos e a hipotenusa. Tá, isso é um triângulo retângulo, beleza. O que é o Teorema de Pitágoras? É uma fórmula, certo? Foi feito fazer uma análise em si da fórmula, a gente vai chegar, no final das contas, a gente chega nisso aqui, ó. A ao quadrado, que é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado. Essa, certo, é a fórmula do Teorema de Pitágoras. Bom, mas o que é o A, o que é o B e o que é o C, né? Esse A, ó, o A, eu vou falar que ele é hipotenusa. Beleza? E o B e o C, catetos. Então, vamos analisar essa fórmula aqui de acordo com o que eu acabei de passar. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou seja, eu estou me referindo aqui, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos dois catetos. Essa é a fórmula do Teorema de Pitágoras, certo? Basicamente isso. Ou seja, sempre, qualquer triângulo retângulo que a gente trabalhar, ele aplica-se essa regrinha aqui. Para que a gente vai usar o Teorema de Pitágoras? Basicamente, quando a gente tem dois lados conhecidos de um triângulo, triângulo retângulo, no caso, né? E queremos descobrir o terceiro lado. Como uma equação qualquer, porque isso aqui nada mais é que uma equação, certo? Então, essa é a fórmula. Eu vou dar um exemplo agora, então, pra gente finalizar, porque essa parte não tem dificuldade, né? Esse processo. Então, eu vou fazer um triângulo aqui, um pouquinho maior, para vocês conseguirem compreender. Certo? Ó, um triângulozinho retângulo, beleza, bonitinho. E eu vou fazer, nesse meu caso, tá? Eu vou falar que aqui vale 10, aqui vale 6, aqui vale x, certo? Ou seja, ele é um triângulo retângulo, porque ele tem um ângulo 90 graus aqui, todo mundo consegue visualizar. Então, se ele tem um ângulo 90 graus, automaticamente os outros dois ângulos que seria aqui são agudos, certo? Ele é um triângulo retângulo, eu consigo aplicar Teorema de Pitágoras, né? Vou botar aqui bonitinho. Eu consigo aplicar o Teorema de Pitágoras nesse triângulo. Ou seja, eu quero descobrir o valor do meu x.
Basicamente isso, tem meu x aqui, eu quero descobrir ele. Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer para descobrir o valor do x? A gente tem que analisar o que é a hipotenusa e o que são os catetos. Porque se eu não conseguir fazer isso, eu não vou conseguir nunca substituir na fórmula corretamente. Então, eu tenho um triângulo retângulo. O primeiro lugar que a gente consegue localizar, consegue identificar é o quê? É a hipotenusa, certo? Que a gente viu que é o lado maior, mas nesse caso a gente não pode afirmar qual que é o lado maior porque tem um x aqui, então a gente não sabe quanto ele vale. Se fosse valores, a gente podia falar, não, o lado maior é tal, então aquele ali é a hipotenusa. A gente não sabe quanto vale x, a gente quer descobrir. Então a gente tem que falar que o quê? A hipotenusa está na frente, é o oposto do ângulo reto. O ângulo reto está aqui, né? O ângulo reto sempre vai estar marcado por um quadradinho com a bolinha no meio. Isso aqui que a gente identifica com o ângulo reto. Então se ele estivesse aqui em cima, né, se fosse desenho um pouquinho diferente, eu vou fazer até um desenho depois aqui, por exemplo, também dá. É só localizar onde é que é o ângulo reto. Localizar o ângulo reto, na frente dele, ao oposto dele, é a hipotenusa. Então, ó, o 10 é a hipotenusa, certo? Então, se eu sei que o 10 é a hipotenusa, aqui embaixo, esse 6 aqui é um cateto e o x é outro cateto. Se eu sei que esse 10 é a hipotenusa, aplicando nessa fórmula ficaria o quê? Não, a hipotenusa ao quadrado, ou seja, 10 ao quadrado, igual b ao quadrado. O b, ele é um cateto. Pode ser o x, pode ser o 6, tanto faz. Eu vou colocar aqui 6 ao quadrado. Eu estou usando esse cateto aqui. Mais o c ao quadrado seria o outro cateto. Se eu usei esse aqui como primeiro cateto, o segundo vai ser o x, né? X ao quadrado. Bom, e como é que a gente vai resolver isso aqui? Isso aqui é uma equação normal. A gente vai elevar o 10 ao quadrado, que é 10 ao quadrado é 10 vezes 10, né? Então dá 100. 6 ao quadrado, 36, mais x ao quadrado eu não consigo resolver, né? A letra elevada ao quadrado vai continuar sendo aquela letra elevada ao quadrado, não tem o que fazer. Eu tenho número, letra. Qual é o objetivo de uma equação do primeiro grau? Desse caso é o segundo grau, mas a gente pode trabalhar ela da seguinte maneira. É isolar a letra, certo? Por que eu sei que é uma equação de segundo grau? Porque tem um expoente ao quadrado. Mas não necessariamente temos que usar o processo de uma equação de segundo grau. Vamos usar o processo de uma equação do primeiro grau mesmo. Então, junta número com número. Esse aqui é número, esse aqui é número, esse aqui é letra. Então eu passo 36 para cá para acompanhar o 100. Então vai ficar 100. O 36, vocês estão vendo que não tem sinal nenhum aqui, ó. Não tem sinal nenhum, certo? Se ele não tem sinal, é o mais, correto? Se ele é o mais, quer dizer que ele está somando. Sempre quando eu estou resolvendo uma equação que eu jogo qualquer informação, pode ser número, pode ser letra, para o outro lado da igualdade, passei o lado da igualdade, eu vou inverter a operação. Então, se ele não tem sinal, é o mais, está somando, ele vai passar lá para o outro lado subtraindo. Então, menos 36, que é igual a x ao quadrado. Aí eu vou resolver aqui, né? 100 menos 36 dá 64, que é igual a x ao quadrado. Certo? Fechou aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir quanto vale o x. Isolar o x. Para isolar o x, eu tenho que fazer o quê? Tem uma potência, né? X ao quadrado é uma potência. Eu jogo esse 2 lá para o outro lado com a operação inversa. Qual é a operação inversa da potência? Raiz. Então vai ficar raiz quadrada de 64 é igual a x. Então, eu vou afirmar que o meu x ele vale quanto? O meu x, na realidade, como é uma equação, eu posso afirmar que o meu x ele vale mais ou menos 8. Né? Por quê? Porque o x ele pode ser, né? Raiz de 64 é igual a x. Então, meu x pode ser 8 ou pode ser menos 8. Por quê? Como que é a raiz de 64? É um número que eu multiplico ele vezes ele que vai dar 64. Se eu pegar 8 vezes 8, 64. Menos 8 vezes menos 8, 64. Como é uma equação, eu posso ter valor negativo. Mas vamos analisar aqui. Se eu usar o menos 8, por exemplo, eu vou querer usar o menos 8, né? Eu iria colocar aqui no lugar de x, menos 8. Tem cabimento isso? Tem lógica? Como a gente está trabalhando com medida, né? São lados do triângulo, não tem como um lado ser negativo. Então, se o meu lado não pode ser negativo, automaticamente eu não vou usar esse menos 8. Eu vou usar somente o mais 8, certo? Então, automaticamente eu sei que esse lado aqui vale 8. Está resolvido, né? Um outro exemplo, eu poderia fazer aqui, ó. Fazer um outro aqui, né? Um outro triângulo, retângulo, beleza? Eu fiz aqui o símbolozinho que ele é um retângulo. Aí eu vou colocar, por exemplo, né? Vamos colocar valores aleatórios quaisquer aqui. Eu vou botar 20 aqui e 4 aqui, por exemplo.
né? E vamos botar y aqui, eu quero descobrir o y agora. Dá para resolver? Ah, primeira coisa, localiza a hipotenusa, que ela fica na frente do ângulo reto. Ângulo reto aqui, hipotenusa ali. Então, automaticamente, jogando na fórmula, eu sei que vai ser 20 ao quadrado, que seria a hipotenusa, que é igual 4 ao quadrado, que é o cateto, né? E mais o outro cateto ao quadrado. Então, vai ficar 20 ao quadrado, 20 vezes 20, dá 400. Que é igual a 4 ao quadrado, que é 16, mais y ao quadrado. Certo? Fechou. O que eu tenho que fazer agora? Joga esse 16 para o outro lado para juntar com 400. Mesmo processo que eu fiz aqui, né? Não tinha sinal, era mais, estava somando, jogou para lá, subtraindo, aqui mesma coisa. Então vai ficar menos 16, que é igual a y ao quadrado. Beleza? Então, eu vou resolver aqui, 400 menos 16 é 384, que é igual a y ao quadrado. Eu jogo para o outro lado como raiz, né? Mesmo processo que eu fiz ali. Então vai ficar raiz quadrada de 384 é igual a y. O que eu tenho que saber aqui? Gente, eu não vou resolver isso aqui, né? Por quê? Porque não tem uma raiz exata de 384. Não tem. Eu sei uma coisa. Eu sei que ela vai ser entre 19 e 20. Por quê? Porque, ó, 20 ao quadrado eu sei que é 400. Ele é um pouquinho abaixo de 400. E, né, 19 ao quadrado... a gente sabe que 19 ao quadrado vai dar 361. Então, aqui ele é 384. Está entre 19 ao quadrado e 20 ao quadrado. Então, ele vai ser aproximadamente 19, alguma coisa. Mais aproximado do 20, no caso, né? Seria, né? Deixa eu pegar só para conferir aqui. Então, a raiz quadrada de 384, ele vai ser 19,59 aproximadamente, né? 19,59 aproximadamente, né? A gente não pode afirmar com toda certeza, mas é isso aqui, esse é o valor. Mais um último exemplo, rapidão, só para finalizar aqui, né? Fazer um outro triângulozinho aqui, onde o ângulo está aqui, eu vou colocar que aqui vale 10, aqui vale 16, e aqui vale x. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu vou descobrir quanto vale o x. Bom, o x ele é a hipotenusa, não é? Se ele é a hipotenusa, então automaticamente vai ficar x ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 16 ao quadrado. São a soma, o quadrado dos dois catetos, né, que eu tenho que somar. X ao quadrado é igual a 10 ao quadrado, a gente sabe que dá 100. 16 ao quadrado vai dar 256, né? X ao quadrado é igual a 356, certo? Então, o x eu passo, né, ao quadrado, eu passo para o outro lado como operação contrária, então vai ser a raiz quadrada, e o x ele vai ser aproximadamente 18,86, né? Porque não tem uma raiz exata de 356, então a gente trabalha com o aproximado. Basicamente, quando a gente está trabalhando com o Teorema de Pitágoras, é isso. Fechou? Então, assim, a nossa aula sobre o Teorema de Pitágoras é essa. Espero que todo mundo tenha entendido. Fechou, então? Valeu, até a próxima.